Alô você, seja bem-vindo a essa aula de Geografia. Esse que vos fala é o professor Will e eu quero dizer que você é muito bem-vindo a estar aqui comigo. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre a União Europeia. Já ouviu falar sobre esse nome? Não? Sim? Vem mais para saber. Vamos lá para a tela? Então tá aqui, Geografia comigo, Will, e nós vamos falar, dentro desse tópico da Europa, União Europeia, tudo bem? E tratando de um olhar histórico, tratando-se da origem da União Europeia, eu vou falar sobre a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, tudo bem? Ela foi criada no ano de 1951. Temos então na sua tela essa imagem aqui representando essa criação. Se eu for falar para vocês dos países que estavam compondo essa criação, dessa comunidade da Europa, que tinha o objetivo carvão e aço, então os países mais proeminentes e que tinham mais interesses no carvão e no aço, que se destacavam nesse sentido, a gente pode falar países como Alemanha, tá anotando? Destaca aí, Alemanha, próximo, França, próximo Itália. Então foi o quê? Alemanha, França e Itália. E aí tem também o Benelux. Tudo bem? Benelux. Toda vez que se falar esse nome, eu quero que você associe a 3 países. Bélgica, BE. NE é Holanda, porque vem do inglês, tudo bem? De Nederland. Tá bom? E Lux, quero que você lembre de Luxemburgo. Tá bom? Tá comigo? Então vamos lá. Quem são os países que foram, digamos, fundadores, criadores da antiga União Europeia, inicialmente Comunidade do Carvão e do Aço? Alemanha, França, Itália e o Benelux, que são outros 3, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Tudo bem? Temos esses 6 países que vão compor a sua origem. E qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo que foi da SECA? Foi facilitar a circulação de quem? Carvão e aço. De quem? Carvão e aço. De quem? Carvão e aço. Tudo bem? Mesmo? Lembre então que aqui a gente tem uma zona de integração que representava o início, os primórdios da União Europeia. Posso passar um pouco de tempo agora? Depois de falar dessa comunidade europeia, a gente avança no tempo, vai lá para o ano de 1957. Quantos anos depois, tio? 6 anos depois. E aí vem um tal tratado, conhecido como Tratado de Roma. Tratado de quem? Roma. E o que é que vai se falar nesse tratado? É a criação do que eu vou chamar de mercado comum europeu, ou também a gente pode conhecer como Comunidade Econômica Europeia. Então, cria-se esse novo patamar, digamos assim, para essa união. Tudo bem? Lembra que essa união tinha a fundação de 6 países, os 6 países da SECA, tudo bem? E agora eu não foco mais apenas no carvão e no aço. Tudo bem? Eu amplio essa mercantilização de coisas e comércio. Tudo bem? Coisas e produtos, melhor falando. Você está comigo? É válido lembrar que em 1973, então passa um tempinho depois, o Reino Unido entra para se recuperar economicamente e se aproximar dessas potências econômicas. Mas, só 2 anos depois, ele já começa a discutir entre si no que a gente vai chamar de plebiscito, uma possível saída do que no futuro vai ser conhecido como União Europeia. Tudo bem? Então, não sei se você já ouviu falar, e aqui eu estou adiantando um pouco do assunto, um tal de Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. E eu quero te dizer, deixando claro desde agora, que isso não foi para os tempos mais atuais, mas desde a sua entrada do Reino Unido, no que antes era conhecido como Tratado de Roma, até os dias atuais, já tinha esses movimentos de tentar entrar, que não era muito bem visto por todos, essa entrada dele dentro dessa associação, desse mercado comum, e a sua tentativa de saída com o plebiscito que já se começou a ser discutido em 1975. Estou sendo claro? Então vamos lá, recapitular mais uma vez o que eu comentei. Eu falei primeiro sobre essa comunidade que objetivava em quê? Carvão e aço e tinha 6 países iniciais, não foi? Ok, depois falei sobre um avanço e esse avanço foi conhecido como Tratado de Roma. E em 73 eu tenho a adesão do Reino Unido e em 1975, eu tenho um plebiscito, há quem diga que foi um referendo dentro da Inglaterra que se discutia a entrada ou a saída da Inglaterra nesse local, tudo bem? Nessa associação. Tá comigo? Passa um tempo depois e a gente vai conhecer agora uma área, um espaço que eu vou chamar de espaço de Schengen.
tudo bem? E ele é fundado por França, Alemanha e Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Toda vez que a gente vai falar sobre esse espaço, eu quero que você lembre sobre um local em que as pessoas vão circular livremente. Então eu tenho agora um outro avanço no que eu vou chamar dessa associação, em que a gente vai ter uma livre circulação de pessoas, tudo bem? E dentro dessa livre circulação de pessoas, eu tenho 5 países iniciais e depois eu vou ter 26 outros países. E nessa imagem eu destaco alguns dos países que vão pertencer a essa área, a esse espaço de livre circulação de pessoas. Está comigo? Vamos lembrar também que passa um tempo depois e a gente tem o Tratado de Maastricht, que é em 1992, olha, bem mais pertinho dos anos atuais, tudo bem? E esse Tratado de Maastricht começou a ser conhecido como União Europeia, União Econômica e Monetária. E aqui agora a gente começa a criar um olhar para uma união monetária. Veja, antes eu tinha só uma história sobre carvão e aço. Eu vou conversar com um grupo apenas de carvão e aço. Aí eu evoluo para agora não só carvão e aço, eu coloco outras coisas na jogada. Evolui mais um pouquinho, agora eu falo que todas as pessoas podem circular livremente, sair de um país para o outro sem ficar, eita, tem que apresentar visto, eita, tem que apresentar passaporte, eita, posso ou não entrar. E agora eu começo a evoluir a tal ponto de cada país não ter sua moeda única, ser uma única moeda, que aqui a gente vai chamar de... E aí, já ouviu falar qual é a moeda que vai estar dentro dessa região, que a gente vai conhecer como zona do euro ou eurozone? É a moeda conhecida como euro, tudo bem? É válido lembrar que nem todos os países acabaram deixando suas moedas, tudo bem? Nem todos aboliram sua moeda, como o exemplo, o Reino Unido, que não abandonou o que a gente conhece como libra esterlina, tudo bem? Mas um marco muito importante e economicamente falando, eu posso destacar que muitos países deixaram de possuir sua moeda própria, tudo bem? Então vou ter a extinção da lira, do franco, do marco, certo? Tá dando para mim entender? Então pensa, você está num país e agora você quer viajar, digamos, ó, um simples exemplo de uma viagem. Nessa viagem você vai agora para um outro país. Nesse outro país você agora não vai precisar mais trocar a moeda. E aí tem toda a questão de essa moeda estar valorizada ou desvalorizada. Eu vou ganhar ou eu vou perder dinheiro. Tem toda a questão de, opa, para eu precisar para esse outro país, eu não vou precisar buscar antecipadamente uma permissão para ir, para poder entrar, que é o conhecido visto. E para tanto tempo ficar nesse país, eu não posso passar determinado período de tempo. Tudo bem? É tão fluido, digamos, se por assim eu posso dizer, essa relação, é tão assim orgânica, é tão facilitada, que é muito provável que eu tenha várias pessoas, e é o que acontece em algumas regiões, que moram em um local, em um país, e trabalham em outros países e vão e voltam livremente devido a essa união. Tudo bem? Tá comigo? Tranquilo? Fácil de entender, né? Então eu tenho essa zona do euro, destaco aqui na imagem para você, ó. Então eu tenho Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Finlândia. Tudo bem? Esses países em azul, perdão. Destaco aqui então a zona do euro. Outros países que fazem parte da União Europeia, mas não abrangem, digamos, não estão abertos a tanta possibilidade assim que a União Europeia oferece, como livre circulação de pessoas para alguns, ou união monetária para outros. Tudo bem? Então entenda que, embora a gente tenha vários países, nem todos estão abertos para essa zona do euro, que vai circular em primeiro momento pessoas e em segundo momento ter a mesma moeda. Tá comigo? Tá dando para entender? E quem são os países que estão dentro dessa zona do euro, que tem livre circulação de pessoas e de moeda? Os países que eu destaco para você nessa imagem. Tudo claro, tudo certinho, fácil de fazer questões, né, com isso. Então, Peter Parker caminha com vocês e traz essa questão. Ele pergunta sobre o Benelux, pausa o vídeo e tenta fazer. Diz aí para mim o gabarito letra A. Isso mesmo, gabarito letra B. Olha para mim, finalizamos nossa aula. Até o momento, um grande abraço. E, ó, te dizer, até a próxima. Tem muito mais, não para por aqui, tá bom? Valeu!